Quinta-feira, Acadêmicos da Mente. Vamos lá começar aqui mais um nonogram, fazendo um pouco maior agora. Vejam aqui no estilo que eu vou optar por fazer. É legal a gente começar aqui e fazer um maior para a gente ver que, apesar do tamanho, a dificuldade vai depender muito do quanto a gente domina ali o jogo, né? Se a gente já domina algumas regras, independente do tamanho, a gente vai conseguir fazer bem. Por exemplo, olhando aqui para nossa tela, eu já vejo, por exemplo, que entre os números que estão acima das colunas e à esquerda das linhas, dessa vez tem bastante número aqui à esquerda da linha, 1, 1, 1, 2, 1, sei que aqui tem 3 grupos de 1 separado, depois um grupo de 2 e depois um grupo de 1 separado novamente. Mas se eu olhar para todo mundo, essa última linha me pede 15, não é? Númerozão, hein? E se eu olho lá a quantidade de quadrados disponíveis, eu tenho exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Pô, aí é fácil, né? Quando me dá um número assim que é exatamente a quantidade de quadrados disponíveis, eu já tenho certeza absoluta. Boto lá um grupão para pintar todo mundo, 15 pintados, beleza. Em cima, por exemplo, tem 13. Em sala a gente até fala sobre a regra da interseção, mas por enquanto vamos deixar outras regras se destacarem aqui. Por exemplo, quando a gente descobre algum grupo pintado nos limites do jogo, seja lá na primeira linha, seja na última coluna, ou aqui na última linha, ou aqui na primeira coluna, a gente acaba descobrindo os primeiros e últimos grupos de cada linha. Porque vejam aqui, por exemplo, essa última coluna me pedia só um grupo de 1, né? Ok, pintei lá embaixo, já achei esse 1 da coluna, posso até garantir que eu não pinto mais ninguém nela, certo? Isso acontece aqui também na coluna do lado, não é? Me pede 1, já pintei 1 lá embaixo, então fecho todas as outras. Me facilitou com essa penúltima linha aqui, que a gente falou, vou até esperar mais um pouco. Se eu tive que fechar aquelas duas últimas colunas lá, porque elas só me pediam 1 pintado, eu já descobri graças à última linha aqui, ó. Essa penúltima linha me pede 13. Se eu tinha 15 quadrados disponíveis na linha e tirei 2 ali e botei um xizinho, quantos sobraram disponíveis agora? Eu tenho 5, 10, 13 aqui, ó. 1, 2, 3 somente, tirei 2, então posso garantir que esse grupo de 13 só cabe aqui se for colocado inteiro, assim. Não tem outro jeito. E aí a gente vai sempre cruzando informação, né? Ganhei quadrado aqui na linha, já sei que eu ganhei mais gente nessas colunas. Essas colunas aqui que me pedem 2, por exemplo, ó. Se eu olho para a segunda coluna, me pede um grupo de 2 e já tem 2 lá embaixo, então eu fechei. Não posso pintar mais ninguém. E isso acontece nas outras colunas também, que tem 2, ó. Essa coluna aqui me pede 2, eu já tenho 2 lá embaixo. Aqui do lado novamente, ó, me pede 2, eu já tenho 2 pintados, então garanto que não vou pintar mais ninguém nessa coluna. E além disso também tem, por exemplo, essa primeira que me pede um grupo de 4, eu já tenho 2 pintados, não sei se vai ser 4 para baixo, mas espera aí, para baixo não tem como ser, né? Então esse 4 aqui, ó, apesar de terem só 2 pintados, eu sei que ele vai pertencer a esse grupo e que esse grupo vai ter que crescer pra cá, ó, pra cima pra virar 4, não tem outro jeito. E aí se não tem outro jeito pra fazer esses 4, porque pra baixo já não tem pra onde ir, então os 2 que estão lá sozinhos vão ter que virar 4, fecha o resto da coluna. E isso acontece aqui do lado de novo, ó. Tenho 2 pintados só na coluna, mas eu sei que esses 2 pertencem a esse grupo de 4, né? Não tem como ser 4 aqui em cima e espaço 2. Tá me pedindo só um grupo de 4. Já pintei alguém lá, então sei que esse alguém pertence a esse grupo. Para virar 4 não pode crescer para baixo, tem que crescer mais 2 para cima. E eu posso fechar o resto da coluna. E aquilo que a gente vem conversando, quando a gente descobre quadrados pintados aqui no limite da tabela, a gente descobre primeiros e últimos grupos. E vejam aqui, por exemplo, tá me pedindo um grupo de 8, mas eu só tenho 2 pintados, não é? O que eu tenho certeza aqui é que esses 2 que eu pintei vão fazer parte desse grupo. Não tem como ficar 8 separado desses 2. E que esses 2 aqui também não tem como crescer para baixo. Para eles poderem se juntar ao grupo de 8, eles têm que crescer para cima e se tornar 8 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados certinho. Sobram 2 aqui. Não posso pintar para não dar problema, né? Na coluna do lado, que a gente estava falando que a gente descobre os primeiros e os últimos grupos. Aqui é 2 e 2. Lá embaixo já tem um grupo de 2. Sei que esse 2 aqui já apareceu. Boto até um xizinho lá para garantir que ele não vai virar 3. Mas esse primeiro 2 aqui eu ainda tenho dúvida entre os outros grupos. Mas que o último grupo dessa coluna é 2, ele já está lá, beleza. Aqui do lado isso vai me facilitar mais, ó. 1 espaço 7. Eu sei que o último grupo dessa coluna é 7. E lá embaixo, ó, colado na parede, já tenho 2 pintados. Então eu sei que esses 2 pertencem ao grupo de 7.
Para eles poderem virar 7, não tem como ir para baixo, só tem como seguir para cima. Pinto os 7, até fecho em cima para garantir que não vai virar 8. Seguindo o jogo na coluna do lado, ó, 1, 1 e 4. O último grupo da coluna é um grupo de 4. Se eu olhar para a coluna, lá embaixo tem 2 pintados. Para aqueles 2 que pertencem a esse grupo virar o grupo de 4, vão ter que crescer para cima. Não posso pintar um quinto quadradinho aqui na sequência, coloco um X e sigo, entendendo que descobrir aqui, ó, quadrados pintadinhos no limite da tabela me ajudaram a pegar os últimos grupos dessas colunas, ó. O último grupo aqui é um grupo de 3. Olhando para a coluna, eu já tenho 2 pintados lá embaixo. Para esse grupo aqui de 3 poder se destacar, eu tenho que pintar mais um anexo àquele lá. E garanto até que aqui não vai virar um quarto quadradinho pintado, para não ficar errado em relação à coluna. Coluna do lado, 1, 2 e 3. O último grupo da coluna é um grupo de 3. Eu já tenho 2 pintados. Preciso ganhar mais um aqui para ele virar esse grupo de 3. E coloco um X em cima para garantir que nada mais que 3. 3 é o limite aqui, fechei. E o resto, e o 2 e o 1, ainda tenho muito espaço, vou aguardar para descobrir. Por enquanto eu estou fechando só esses grupos aqui do final da coluna, já que eu já descobri quadradinhos pintados ali no limite, né? Esse último grupo aqui é 4 da coluna, e eu já tenho 2 pintados lá no extremo, né? Para aqueles 2 virarem esses 4, só pode ser para cima. Garanto que não vira um quinto quadradinho. Na coluna do lado, o último grupo é um grupo de 2, e eu já tenho 2 pintados lá, então eu fecho. O outro grupo é um grupo de 5, ó, mas tem mais que 5, então se eu tenho dúvida, eu espero mais um pouco. E agora, quem vai me ajudar a olhar são as linhas, por exemplo, que eu já fui botando bastante X, bastante quadradinho preenchido. Vejam essa linha daqui, ó, que está bem cheia. 1, 1, 1, 2, 1. Tem 3 grupos de 1 separado. Olhando para a linha, eu tenho aqui, ó, o primeiro grupo, o segundo grupo. Esse é o terceiro grupo, não é? Posso até fechar, garantir que não vai virar um grupo de 2. Depois vem um grupo de 2 aqui, tá batendo. Depois vem um grupo de 1, bateu também. Essa linha então eu fechei, não tem outra maneira, né? 1, 1, 1, 3 vezes. 1, espaço 1, espaço 1 aqui 3 vezes. Depois vem 2 quadrados juntos e depois um só. Tá bonito. Nessa linha de cima eu sei que são 3 grupos de 1. Eu tô vendo que eu tenho 1 e 1 separado. Esse último 1 ainda tem espaços disponíveis aqui, mas que eles não vão ficar juntos. Esses 2 aqui, ó, eu posso garantir com um xizinho, não posso? A mesma coisa em cima, ó. Os 2 primeiros grupos são 1 e 1. Aqui não tem ninguém, os 2 primeiros grupos são esses, então tem que ser 1 e 1. Eu não posso juntar eles aqui, ó. Se eu pintar esse meio, vai virar um grupo de 3 aqui, né? Então eu posso botar um X e garantir que eles são separados. Sigo olhando aqui para as linhas, ó, essa linha só tem grupo de 1, se eu pintar esse do meio vai acabar juntando os grupos, então eu separo. A linha de cima, o primeiro grupo é um grupo de 1, ó. Não vem ninguém antes desse grupo, então eu sei que esse aqui está sendo meu primeiro grupo da linha, ele é um grupo de 1. Vou fechar aqui do lado para que não confunda ele com um grupo de 2, que até vai aparecer a seguir. E aí vocês veem que de pontinha em pontinha a galinha enche o papo, né? Porque olha essa coluna, no começo a gente tinha 2 pintados lá embaixo, não sabia onde ficavam os outros 2. Só que eu fui botando X, X, X nessa coluna e vejam que agora, ó, 2 e 2 só tem como fazer de uma maneira. O último 2 já está lá embaixo. Esse primeiro 2 só cabe se for aonde? Aqui em cima. E completar uma coluna é bom para cruzar informações, porque vejam essa linha agora, por exemplo. No começo ela me pedia 5, eu tinha um espaço ali maior no meio que eu não sabia para onde ficava, mas agora já pintei 1. Sei que esse 1 que está pintado aqui entre esse espaço vai ter que pertencer ao 5 e não pode mais virar 5 para a esquerda, né? Porque está cheio de X. Então, para esse 1 virar o grupo de 5 que eu destaquei aqui, só crescendo para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Caminhamos mais um pouco. Ganhamos agora nas colunas bastante informação. Vejam que aqui era 1, espaço 7. Eu acabei de ganhar esse 1, então eu fecho esse próximo espaço para não ficar com a possibilidade de serem 2 aqui. A linha até, né, que a gente encontrou o 5, a gente pode fechar, porque aqui do lado, se entrar mais alguém, vai destoar do que está pedindo aqui nesse canto. Então eu fecho os 2 espaços vazios. E aquilo que a gente vinha conversando, de quando a gente descobre alguém na primeira linha ou na última linha, a gente descobre os primeiros e últimos grupos. Vejam aqui, a gente descobriu esse 5 na primeira linha, a gente acaba descobrindo todos os primeiros grupos aqui, ó. Esse primeiro grupo é de 1, não é? Já tenho um pintado aqui, sei que esse segundo não pode ser pintado para não quebrar essa regra aqui, então fecho lá com X. A mesma coisa do lado, primeiro grupo é de 1, já tenho um pintado, fecho com X para não virar 2. Primeiro grupo é de 1, para não virar 2 aqui eu vou fechar com X também. E como a gente cruza informação, ó, fui botando X, 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 essa linha aqui
ganhou um monte de X essa segunda linha. Já tinha um pintado aqui no meio, faltava descobrir onde ia entrar o segundo grupo, um grupo de 2 quadradinhos. De tanto X que eu botei, ó, só cabe nesse último espaço. Ganhei 2 quadradinhos pintados aqui. Fui olhar para a coluna onde eles entraram, ó, e vejam que aqui é 1, espaço 4. Exatamente como ficou colocado. Ganhei um quadradinho aqui, o 4 lá de baixo eu já tinha, então esses do meio aqui eu posso garantir que não vão ser pintados. E na coluna do lado, como é 5, espaço 2, o primeiro grupo de 5 vai ter que ficar aqui em cima, né? O 2 já está feito lá embaixo. Se eu contar a quantidade de espaços, 1, 2, 3, 4, 5, certinho. Tô quase fechando. Essa minha linha aqui, ó, ganhou um quadradinho pintado. Olho para ela, 1, 1, 1, fechou. A de cima também, ó, me pede 1 e 1, são os 2 primeiros grupos. Eu já tenho 1 e 1. Se eu fechar aqui do lado, o espaço para o grupo de 2 só pode ser esse daqui. Quase finalizando esse projeto aqui. Se eu fechei essa linha 1, 1, 2, 1, como está colocado aqui, ó, 1, 1, 2, 1, ganhei informações também nas colunas, né? Porque eu ganhei 2 quadradinhos pintados. Estou olhando para essa daqui, ó, 1, 2, 3, o primeiro grupo de 1 já tinha aparecido, igual o último grupo de 3, faltava o grupo de 2 aqui do meio. Como eu ganhei um quadradinho pintado aqui, esse grupo de 2 vai ter que pertencer a esse quadradinho, né? E só pode virar 2 se for para onde? Para cima. Então boto lá mais um, garanto que fechei essa coluna. Assim como também fechei a linha de cima, ó, que me pedia 1, 1, 1, 1, 4 vezes, 4 grupos de 1 separado. Tenho aqui nessa linha certinho, 4 grupos de 1 separado. E nessa linha aqui, ó, 1, 2, 1, já tenho um antes e um depois, só sobra 2 no meio. Tenho que pintá-lo aqui. Como a gente falou aí, né? Cada tabela é formar uma imagem. Dá pra ver aí um caracol, pessoal? Tomara que sim. Vamos continuar resolvendo nossos problemas. Até amanhã, sextando. Vamos nessa.